Tudo bem? Eu sou o professor André, da Universidade Federal de Catalão. Antes de mais nada, eu agradeço a organização do evento pela chance de estar falando aqui um pouquinho para vocês. E o tema que eu vim falar hoje é sobre o desenvolvimento de processamento mineral de rotas complexas. Eu acho que temos uns 3 pessoas aí para ouvir, mas então qualquer coisa que vocês tiverem dúvida pode levantar a mão, a qualquer momento podem perguntar, tá? Bom, pessoal, o nosso laboratório, então, ele é composto hoje por 3 professores que estão aqui. Eu, a professora Helenice, que está aqui atrás, e o professor Nilson, que não pôde vir. Nós ocupamos uma área de aproximadamente, 1.000 metros quadrados em Catalão. Isso aqui, estou aprendendo ainda, cara. Essa aqui é uma das fotos do nosso laboratório, tá? Então, esse é o prédio que a gente ocupa. Já fica aqui o convite a todos que quiserem vir nos visitar. Nós estamos, então, a 300 quilômetros aqui no sul do estado. Bom, um pouquinho dos nossos números, né? Nós começamos como laboratório em 2013 e de lá para cá a gente vem expandindo e vem se consolidando. Hoje nós temos aí alunos de graduação, mestrado e doutorado. Já tivemos aí mais de 120 artigos publicados, 7 patentes depositadas. E o nosso tema é falar então sobre rotas de minerais complexos, né? Então o que eu vou falar aqui com vocês um pouquinho? Eu vou trazer alguns estudos de caso de coisas que a gente já fez para alguns clientes ao longo dos anos e como é que foi o desenvolvimento então dessas rotas complexas. Eu queria começar falando sobre terras raras. Terras raras são hoje, né, um assunto importantíssimo na nossa mídia. Se a gente pensar em guerras é importante terras raras, se pensar na paz é importante terras raras, tá? E tipicamente nós temos grandes depósitos de neodímio, sério, lantânio, e esses depósitos não estão em produção no Brasil hoje por falta exatamente de rota, tá? Então o neodímio, ele é um material extremamente interessante para a gente do ponto de vista do que? Com ele se faz ímãs de terras raras, ímãs então de alto campo magnético, de alta potência magnética, e são ímãs permanentes, eu não preciso gastar energia elétrica para manter esses ímãs em funcionamento. O mesmo vale para o lantânio, tá? É um outro material importante que andam associados, né? O mineral portador dos dois é a monazita, e nesse caso a gente usa para fazer câmera de telefone. Então se você pegar o seu iPhone e virar do outro lado, aquela lentezinha que vai brilhar atrás, aquele brilho é o material dopado com lantânio, tá? São vidros especiais. Bom, por que eles são importantes junto com o praseodímio que eu trouxe aqui? Porque Catalão, aqui em Goiás, é o segundo maior depósito do mundo em elementos de terras raras. Tá? E nós ainda temos problemas em produzir. Nós tivemos 3 projetos, todos eles em parceria com a CEMOC, desde 2015 que a gente está se debruçado sobre esse problema das terras raras de Catalão. E o que a gente conseguiu? Nós conseguimos desenvolver uma rota, que é o projeto Camona, e a gente consegue chegar em concentrado de alta pureza de monazita a partir do gesso químico. Qual que é o problema que a gente tem aqui nessa rota e por que ela é complexa? Porque a assembleia mineralógica que leva a monazita leva a outros materiais semelhantes quimicamente à monazita. Monazita é um fosfato de terras raras. Nós temos fosfato de cálcio, que é a apatita, daí o fertilizante, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele, mas nós também temos carbonatos. Quando a gente coloca então a monazita em presença de ácido para fazer a liberação das terras raras, libera também esse cálcio e aí vai precipitar o sulfato de cálcio aprisionando de volta todas as nossas terras raras. Então a maior complexidade dessa rota é a flotação. Nós temos ainda problema em ter reagentes específicos, seletivos para flotação e a hidrometalurgia logo na sequência. Aí é onde estão hoje os desafios tecnológicos mais importantes. Tá? O que a gente tem feito com esse tipo de material? Não só focado na rota de caracterização e entendimento deles, como vocês podem ver aqui na escala gráfica, que lê 50 micrômetros, e o que vocês estão vendo brilhando branquinho ali são as monazitas de Catalão. Os cristalitos são muito pequenos. Então, o maior interesse aqui, ou talvez as maiores dificuldades, sejam partículas ultrafinas. Então nós temos uma assembleia mineralógica que quimicamente não é favorável, tamanho de cristal muito pequeno, e se a gente não entender isso, a gente não consegue concentrar. Então a rota de processamento mineral passa por todo esse entendimento. E nessa linha eu trouxe para vocês aqui o titânio, que também é mais um coproduto que a gente tem em Catalão. Tá? Nós temos desenvolvido o processo de titânio, e quando a gente começou com o titânio em Catalão, a gente foi direto para a separação magnética, né? Ah, a separação magnética é suficiente para o titânio. Não é. Nós desenvolvemos uma rota e a gente consegue já concentrar a ilmenita a teores de 44% de TiO2, mas ela passa por 3 estágios diferentes de flotação, seguido de separação magnética. Então, quando eu sei que quem está aí na plateia está pensando, poxa, eu tenho um bem mineral, eu tenho um depósito, eu quero concentrar, isso tem que ser rápido. Não necessariamente vai ser rápido ou barato. Por quê? Porque conta da complexidade do seu depósito mineral. Tá? E a gente viu o quê? Que o processo para Catalão tem que ser geometalúrgico. Ou seja, eu tenho que entender todo o depósito de Catalão para eu produzir fosfato, nióbio,
titânio e terras raras. Senão eu não consigo focar em um bem mineral apenas sem perder os outros juntos, tá? E é isso que a gente tem feito em Catalão. Um outro projeto que eu trouxe aqui embaixo, que é um projeto Mine to Mill, tá? Opa, o laser point não está funcionando muito bem aqui. Na minha mão funciona, mas não projeta. Foi um projeto nessa linha também de Mine to Mill, que é um projeto de integração. Tá? O Mine to Mill prevê o que, então? A gente foca no desmonte de rocha, de tal forma que a gente otimize e melhore o desmonte de rocha e colhe os frutos lá na britagem e na moagem. Ao fazer isso, nós, então, ganhamos o 19º Prêmio da Excelência Mineral, nós somos contemplados com esse projeto, e num projeto logo depois, 2 anos depois, na área de flotação, de rocha fosfática, nós fomos contemplados novamente. Eu vou falar um pouquinho para vocês mais à frente sobre esse prêmio. Bom, nióbio é algo que a gente tem trabalhado muito, né? A Niobras, a antiga Niobras, a CEMOC Nióbio, está literalmente no nosso quintal, né? Nós estamos a 15 quilômetros da Niobras e a gente ajuda eles em vários projetos. Lógico que a gente teve projetos desenvolvendo desde reagentes para o nióbio, para a flotação de nióbio, como vocês podem ver aqui, isso é uma foto da usina deles de rocha fresca. Eles estavam trabalhando com nióbio em 3 esferas diferentes, tá? Vindo do depósito de fosfato, do depósito de nióbio, chamado Boa Vista, da parte oxidada e da rocha fresca, e nós atuamos nessas linhas, como também atuamos com eles na linha de ore sorting, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Essa é a primeira etapa, onde a gente tem a britagem, a separação magnética, e daí nós vamos para o ore sorting. Mas, recentemente, nós começamos a trabalhar com nióbio numa fonte completamente diferente. A gente tinha uma expertise muito grande com pirocloro, tá? E aí nós fomos incitados pelo pessoal de Rondônia a trabalhar com columbita. Aquele dedo que vocês estão vendo ali é o meu dedo, tá? E vocês conseguem ver o tamanho do material. As partículas de columbita, elas são menores do que 0,5 milímetro, tá? E elas estão associadas a partículas de quartzo daquele jeito ali. O barato disso aqui, ó, é que não precisa de moer. O material é fino desse jeito aqui na natureza, tá? Então, gente, se a gente tiver uma boa caracterização mineral, eu consigo, por exemplo, desenvolver uma rota para um material complexo desse. Por que é complexo? Porque o teor desse material na mina é de 400 ppm, 400 partes por milhão. Enquanto que Catalão, que é o segundo maior depósito do mundo, vai te dar um teor de 10.000 ppm. E Araxá, que é o maior depósito do mundo de nióbio, é 40.000 ppm. Então nós estamos falando de um depósito pequenininho, uma mina pequenininha, tá? Mas o interessante é, o custo operacional deles é menos que 1/100º do custo operacional de produção da CBMM Araxá. Por quê? Porque o minério deles é pobre, mas é fácil de concentrar. Se você conseguir desenvolver uma rota para isso, é isso que a gente fez com gravimetria e separação magnética. E agora a fração ultra fina, abaixo então de 0,1 milímetros, nós estamos trabalhando em flotação desse material. Tá? Falando aqui um pouquinho de outros projetos, nós tivemos São Valério, que foi uma rota bem interessante que a gente desenvolveu, porque eles trouxeram esse manganês para a gente, mas não era um óxido de manganês ou um carbonato de manganês, era um silicato de manganês. E a gente conseguiu desenvolver uma rota para concentrar esse silicato de manganês e preparar esse material para o que eles queriam, que era fazer sulfato de manganês. Tá? Então eles já sabiam que não iam conseguir entrar com esse manganês para uma rota metalúrgica, mas conseguiriam fazer fertilizante com ele, tá? Porque estava no Tocantins e fazia todo sentido manter para o Tocantins com fertilizante à base de manganês. E a gente conseguiu desenvolver a rota para eles. Logo embaixo eu trouxe 2 aplicações diferentes que o nosso laboratório se debruçou, que é o downstream process, é lá no final do processo. Depois que a gente está com o concentrado na mão, gente, tem hora que eu tive que moer tanto que o meu cliente já não quer aquele material tão fino, tá? Ele já não tem aplicação para ele. O caso, por exemplo, desses briquetinhos aqui de nióbio. Por quê? Porque o meu cliente para o nióbio é o aço, tá? Já é lá na panela da aciaria, já fazendo o aço. E como é que eu vou colocar então aquele nióbio fininho dentro da panela de aço numa temperatura superior a 1.500 graus? Quando eu tento jogar aquela pitadinha de nióbio fino, ela sai voando nos próprios ventos térmicos do forno. Então eu preciso que tenha uma massa, um pedaço de nióbio para aquilo cair dentro da panela e aí sim derreter. Tá? E o pessoal então vendia esses pedaços da liga ferro-nióbio a $45 a tonelada, isso no ano de 2013. E quando o material ficava fino no próprio processo de fabricação, vendia a $5. Nós desenvolvemos uma rota para aglomerar, e aquela fotinha do meio que vocês estão vendo, e o custo era de 50 centavos de dólar por quilo. E o preço voltou de $5 para $45. Viram que mágica é isso? Eu gastei 50 centavos e ganhei 39,50 de volta.
Tá bom? Eu acho que é um bom negócio, né? Então, realmente é a caminho da sustentabilidade, do desenvolvimento mais interessante, mas a gente tem que pensar no que fazer com os finos. E aí eu coloquei em cima manganês, eu coloquei embaixo manganês também. Essa empresa aí, ó, RMB, ela fica no Pará, a sede dela é em Araguari, mas ela fica no Pará, a produção é no Pará, e eles se depararam com os problemas dos finos de manganês. Tá? Enquanto Minas Gerais estava utilizando cimento para aglomerar finos de manganês, o cliente deles não queria mais cimento. Por quê? Exatamente, o cliente era para aciaria. Tá? E colocar cálcio na aciaria já não é uma coisa interessante. E a gente desenvolveu uma rota para fazer aqueles briquetinhos ali, usando o quê? Resina, tá? E resina de poliéster, que é um hidrocarboneto. Então a gente faz uma mistura, em 5 minutos endurece. O material pode chover em cima, porque ele é impermeável para a água, pode transportar mais de 100 km que não quebra, e colocou na siderurgia aquele material, aquela resina de poliéster se desfaz a 100 graus, tá bom? Então a gente tem trabalhado com toda a etapa, né, do início até o fim da cadeia produtiva, e eu ainda estou tomando couro com esse passador de slides. Vamos, eu trouxe um outro exemplo aqui de cadeia produtiva, né, de final de processo. Isso aqui é Ferro Gusa, tá? Isso aqui é na cidade de Sete Lagoas. Essa empresa é a Sete Gusa, e o problema lá da Sete Gusa é que quando eles estão comprando carvão vegetal para tocar aqui os fornos de gusa dele, o pessoal entrega 20% de finos, de munha de carvão, junto com o carvão vegetal. Então, só de peneirar o produto que eles estão comprando, 20% seria lixo. Tá? Eles vendem a munha, mas o preço agregado é muito baixo. E a gente desenvolveu uma rota para aglomerar esse fino de carvão vegetal, fazendo briquetes de carvão, e o poder calorífico do briquete é o mesmo que o do próprio carvão. E a gente fez testes queimando esse carvão, tá? Agora briquetado, e provamos, né? É um teste conceitual aqui dentro do forno, que além de ser fonte de carbono, também era fonte térmica. Então veja, pessoal, que os seus resíduos e os seus rejeitos, eles podem ser reaproveitados. Que é o caso que eu trouxe aqui para vocês de níquel. Nós trabalhamos um bom tempo com níqueis do estado de Goiás e a gente consegue coproduzir cobalto, que é um material hoje também de grande relevância e importância com a transformação energética que a gente está vivendo. Tá? Então, de novo, eu peço a vocês que olhem para os depósitos de vocês com outros olhos. Às vezes a gente tem um carro-chefe, pode ser ferro, mas tem outros elementos químicos que estão ali que podem ser lucrativos. Ah, mas eu não vou ganhar a mesma quantidade de dinheiro. Tá, mas para mim dinheiro é tudo dinheiro. Né? Pode ser R$1, R$10 ou R$100, é dinheiro ainda. E aí pode ser que você tenha um coproduto de grande interesse, desde que você viabilize isso. Aí eu trouxe para vocês aqui, então, níquel, terras raras exploradas, né, ou produzidas através da queima do carvão mineral do sul do Brasil. A gente viu que existem terras raras, o teor é muito baixinho, mas depois que a gente queima, nas cinzas do carvão, esse teor sobe. E a gente tem uma parceria com a Montana Tech dos Estados Unidos para desenvolver uma rota também para esse material. Então é um mineral secundário que a gente acaba produzindo quando a gente incinera carvão mineral. E outro exemplo interessante aqui foi de um smelter. O pessoal da Nexa nos chamou para um projeto que eles viram que o minério de zinco deles vinha de Cajamarquilla, no Peru. E junto de outras produções nacionais, se juntava em Juiz de Fora, no smelter. E ao final do processo, depois que tira então o zinco e outros metais, existia aí uma concentração, um acúmulo de prata e de ouro no circuito. Tá? E eles sabiam que esse material recristalizava na forma de um mineral chamado argento jarosita. E eles nos chamaram, então, para tentar concentrar argento jarosita. E nós falamos, então vamos aplicar flotação. Só que é uma rota complexa, por quê? Porque o pH desse resíduo, pessoal, era 1,5. A gente nunca tinha trabalhado com resíduo de pH 1,5. Isso é pior que Coca-Cola, isso é pior que ácidos. Tá? pH de 1,5. E a primeira coisa que a gente pensou foi, vamos neutralizar. Só que neutralizar era extremamente caro. Tá? E a gente acabou desenvolvendo tanto ativadores quanto coletores que resistiam um pH de 1,5 e concentravam prata e ouro de um material que eventualmente era um resíduo. Tá? Então veja que, tendo material de interesse, a gente desenvolve a rota. Depois a gente estuda a economicidade do processo. É lógico que a gente não vai esquecer nunca de quanto vai custar e quanto que a gente vai ganhar. Tá? O negócio está feio mesmo, mas a gente precisa estudar. Aqui eu trouxe para vocês verem uns resultados de microscópio eletrônico de varredura de cobre. Tá? Isso aqui veio de onde? Bahia. Tá? Isso aqui nós estamos falando lá da mina que fica no Pilar. Isso aqui é Aero Caraíba. Tá? Por que isso aqui foi importante para a gente? Porque eles trouxeram o seguinte problema. Estamos perdendo cobre na flotação. Por quê? Já tinha passado um monte de consultores lá.
E eles já tinham testado um monte de reagente de flotação, variou pH, ativador, etc. E o problema era simples. Vocês estão vendo as partículas ali, que tem umas que são cinza mais escuro e outras que são cinzas mais claras, umas bem brilhantes? Quanto mais brilhante tiver naquela foto, essa é uma foto de elétron secundário, maior o número atômico. Então esse material que está quase branco é o cobre, tá? O portador de cobre. Enquanto que o material cinza mais escuro é a ganga, é o rejeito. Vocês estão vendo que tem partícula ali que está associada os dois, eu ainda tenho uma mistura dos dois dentro de uma mesma partícula. Quer dizer o quê? Eu vou poder flotar aquele material, desde que eu tenha uma área suficiente para o meu coletor absorver ali. O processo deles precisava de moer mais, gente. O processo deles era simplesmente moer mais para liberar essas partículas e aí flotar. Ah, mas eu já tenho material grosseiro, tá? Liberado. Eu tenho material ali que não precisaria moer. O que a gente faz? Fizemos uma primeira flotação flash para tirar esse material que já flota fácil, pegamos o rejeito da flotação e remoemos, tá? Que foi aquele segundo prêmio que nós ganhamos lá no Prêmio de Excelência da Indústria Mineral, que é fazer remoagens dos rejeitos da flotação e flotar novamente. Por quê? Quando a gente faz a remoagem do que precisa, a gente libera o material de interesse, aumenta a área superficial e aí recuperamos mais, tá? Então veja que a gente já está pensando em intercalar a flotação com a moagem, sendo que antigamente o pessoal pensava o quê? Moe, está no tamanho certo? Flota. E aí? Ah, e aí vai para a barragem de rejeito. Não, traz de volta para a moagem, tá? Moe novamente, adequa o material para uma nova etapa de flotação, mas temos que caracterizar o material, tá? Eu vou chegar aqui pertinho, só para mostrar essa partícula aqui, ó. Isso aqui é cobre, tá? Isso o resto aqui não é. Quando a gente faz a análise química, vai dar cobre aqui, ó. E o pessoal fala, tá vendo o tanto de cobre que eu estou perdendo no rejeito? Minha perda de cobre está altíssima, mas tem que estar. Olha lá, não tem quase nada de cobre ali, daí tem que moer, tá certo? Então, a gente tem que conhecer o nosso material e tem que conhecer também os nossos rejeitos. Ó, a professora Helenice se debruça no estudo aqui de materiais alternativos para flotação. Então aquilo ali é um piquezeiro, né? Mas a gente estudou não só o piqui, quanto a macaúba, como fontes de reagentes químicos para mineração. E a gente conseguiu resultados muito interessantes ao longo desses mais de 10 anos que a gente tem estudado. Inclusive para fosfatos, carbonatos e nióbio, tá? Então hoje a gente consegue ter produção de reagentes no Centro-Oeste para consumir no próprio Centro-Oeste. E são óleos biodegradáveis e óleos naturais. Então, vai na linha da química verde, da sustentabilidade, que é o que a gente tanto quer atualmente, né? Ó, e não vai. Ei, amigo, o negócio aqui tá feio, viu? Ó, agora foi. Outro que eu gostaria de chamar a atenção... Oi? Trocar a pilha? Vamos lá. É o sorgo. O Brasil, a gente é altamente demandante de milho como amido para ser usado na mineração. Bom, o que a gente usa amido na mineração? Vamos pensar aqui naquilo que a gente usa e a gente demanda mais, que é minério de ferro. 75% de tudo que é dinheiro em mineração vem de minério de ferro no Brasil. Então, com certeza, é muito importante e relevante falar de minério de ferro, tá? Quando a gente vai pensar na flotação de minério de ferro, a gente sabe que o coletor padrão são aminas. E eles vão, então, absorver no quartzo, fazendo a flotação do quartzo. Mas eu preciso deprimir o óxido de ferro, que é então a minha hematita, que é o material que me interessa. Para isso a gente usa amido. Só uma pesquisa rápida que a gente fez, conta de padaria, tá? A gente sentou e foi fazer ele brincando com o pessoal da Vale, na cidade de Minas, em Minas Gerais, chamada Itabirito, que está no centro do quadrilátero ferrífero. Por que essa cidade? Porque eu sou de lá, tá? É a minha cidade natal. Lá tem 70 mil habitantes, tá certo? Uma unidade da Vale nessa cidade estava consumindo, no ano passado, meio quilo de fubá por habitante da cidade por dia. Entenderam isso? Obrigado. Meio quilo de fubá por dia. Se você entregar meio quilo de fubá por pessoa, dá para a gente almoçar, jantar, fazer um cuscuz de manhã cedo ainda sobra. Tá joia? Esse é o consumo. E vocês estão vendo que a gente tem super safra, mas a gente tem preço. Então, gente, milho é comida no Brasil. Sorgo não. Qual foi a ideia? Trocar, agora foi bem melhor, hein? Trocar o amido de milho por amido de sorgo, e a professora Eunice conseguiu provar que o sorgo é mais seletivo para muitos minerais do que o milho. E no Brasil a gente tem super safras de milho aqui em Goiás, somos o maior produtor de sorgo, tudo para ração animal, sendo que poderíamos estar utilizando para mineração e desobstruir esse uso então do milho para as pessoas, deixa virar alimento. A professora Helenice ganhou esse prêmio, que é dado lá na USP em 2019, como Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. A gente tem pesquisado também micro-organismos na flotação, são as chamadas bioflotações. Eu trago aqui a Saccharomyces cerevisiae, que nada mais é do que fermento para pão.
Tá? Então a gente consegue fazer flotação com esse cara e os resultados são muito interessantes. E no mesmo prêmio lá da Dynamine, ela ganhou em primeiro lugar e nós ganhamos em segundo, tá? Com esse material. Outro bem mineral que durante muito tempo a gente achou que não servia para nada, né? Areia. Areia de quem? De quartzo. Tá? Quartzo não serve para nada. Aí vem o pessoal, desenvolve esses belíssimos painéis fotovoltaicos de sexta geração. Eu não vou falar os chineses, porque ele vai entender, mas está logo aqui, são os chineses, né? O nosso amigo Die. Mas eles precisam de silício. Tá? E silício de alta pureza está se tornando um material difícil de encontrar na natureza. O mundo está precisando de silício. E nós temos grandes jazidas de silício no Brasil. Tá? Eu trouxe 3 para vocês aqui. Aqui pertinho da gente, ó, Cristalina, temos Pirinópolis e eu trouxe para vocês Campos do Jordão, em São Paulo. Tá? Existem outras. Como vocês podem ver nessa foto do meio, o material está avermelhado. Porque no Brasil, os nossos vidros são sempre esverdeados. Já viram isso? Você pega uma placa de vidro e olha ela na lateral, ela está verde. Aquilo é ferro no vidro. Tá? Nós temos contaminação de ferro junto com o quartzo. Nós desenvolvemos algumas rotas para purificação e produção desse material aqui. Vocês podem passar no nosso stand 97 e ver esse material, onde a gente consegue hoje, através de separação magnética e flotação, chegar em silício 99,99% de pureza, tá? Que já está próximo com os vidros que a gente precisa para painel fotovoltaico. Se não para o painel, o vidro que fica em cima do painel, protegendo o painel. Tá? E nós temos hoje, agora, né, atualmente, trabalho com um depósito, vamos lá, aqui, de cristalina, não, deixa eu voltar aqui, que é esse aqui. E aí vocês estão vendo aqui, quando a gente olha através do cristal aqui de cristalina, do cristal de quartzo, ele é amarelado, né? É citrino. O que é o citrino? Ferro na estrutura do quartzo. Então hoje a gente já consegue, através de processos químicos também, remover o ferro ali de dentro. E esse rapaz que está rindo aqui é um pesquisador da Espanha. Daqui a pouquinho eu vou falar mais da Espanha para vocês. Agora olha o que a gente tem na Bahia, pessoal. Nós temos depósitos que são naturalmente 99% de silício na Bahia, mas a gente tem ainda o que desenvolver. Então são rotas complexas que vão envolver não só a britagem, moagem, flotação, mas também a purificação química, mas nós temos como produzir silício metálico, silício grau solar no Brasil. Tá? Ouro é sempre um capítulo à parte, é sempre bonito falar de ouro, porque as aplicações são enormes e ouro é algo que a gente trabalha muito no laboratório. Tá? Nos últimos, acho que 7 anos, não passou um mês que a gente não tinha projetos de ouro. Eu trouxe 3 lugares aqui. Eu sempre gosto de falar de Ouro Fino, porque o pessoal está aqui na feira, mas Ouro Fino é um depósito de ouro aqui no estado de Goiás, no norte do estado de Goiás, que começou na época dos Bandeirantes e é produzido até hoje. Bom, o pessoal, quando chamou a gente lá em 2020, falou, nosso depósito chama Ouro Fino, mas o ouro é grosso. Eu falei, então tem um problema aí de nomenclatura que seja, né? E o ouro nunca foi fino, como vocês podem ver ali, ó, aquela parte branquinha ali, naquele foto também do MEV, aquilo é ouro deles. E as partículas de ouro deles é abaixo de 0,1 micrômetros. Tá? Desculpa, 0,1 milímetro. A moça me deu sinal, eu acabei confundindo a unidade. 0,1 milímetro. Então eles estavam perdendo mais de 80% do ouro. Por quê? Porque o ouro era muito fino. Mas com técnicas hoje, tais como MGS ou centrífugas, a gente consegue recuperar parte daquele ouro. A outra parte, a flotação, resolveu o problema. E o resto, a cianetação resolveu o problema. Então hoje a gente está trabalhando com 3, 4, às vezes 5 máquinas no mesmo depósito de ouro para aumentar a recuperação, tá certo? Se o garimpeiro está trabalhando só com carpete, gente, ele vai recuperar no máximo 20% do ouro, tá bom? E a gente tem resultados numéricos para mostrar isso. E foi o que a gente fez na Baixada Cuiabana e em Peixoto de Azevedo. Nós estamos mostrando para eles que a transferência hoje, né, de tecnologia da universidade para eles, permite sair, por exemplo, de 20% e 30% de recuperação usando carpete para 80% a 90% usando rotas complexas, tá? Onde a gente coloca também reagente químico no meio do processamento desse ouro. Tá? Acho que é melhor você passar aí do que eu ficar apertando aqui. Ó. Tá, ó, o negócio tá feio mesmo. Não, não, não. Isso aí não é o meu, não. Acho que você mudou a apresentação aí, ó. Espera um pouquinho, pessoal. Estamos tendo dificuldades técnicas aqui. O receptor USB está aí no computador, né? Tá, vamos ver se volta. Bom, pulou 2 slides aqui, mas não tem problema não. Ó, nós trabalhamos também com escórias, e eu trouxe aqui para vocês o seguinte, o slide anterior era para mostrar cromo, né? O Brasil tem um lugar produzindo cromo para a América inteira, que é a Bahia. Tá? Diga-se de passagem, nós só temos a Bahia produzindo cromo. Então, em cima, ali, ó, nos 2 primeiras fotos, é escória de cromo,
de liga de cromo, né, de alto carbono e baixo carbono. A gente está trabalhando, recuperando essas pilhas, que hoje são resíduo. A gente consegue tirar parte da liga metálica que ficou remanescente, como a gente também trabalha com o minério de cromo, e aí vocês podem ver as partículas que estão ali, ó, nós conseguimos tirar aquelas impurezas, produzindo então material portador de cromo de mais alto teor e de melhor qualidade. Isso através de que tipo de rota? Nós procuramos sempre parcerias internacionais. Eu queria mostrar para vocês aqui, ó, a Merta, ela está com um stand aqui embaixo, o stand 99, e o que acontece com a Merta? Eles são especialistas em mesa oscilatória. Gente, na Turquia, o teor de corte da mina de cromo é de 4%. No Brasil, o nosso teor de corte é de 28%. O nosso rejeito estava em 9%. Nós trabalhando junto com a Merta, nós pegamos o rejeito da Ferbasa com 9% de cromo, enriquecemos a 44%, o produto melhor deles era 42%. Nós enriquecemos a 44% e o rejeito ainda ficou com 3% de cromo. Tá? Então, olha que maravilha que é quando você diversifica a sua usina, traz mais equipamentos, você produz mais. Aquela faixa preta que vocês estão vendo ali, ó, é o concentrado de cromita sendo produzido do rejeito da Ferbasa. Tá? Então, isso era rejeito, passou a ser produto. Tá bom? Nós atuamos muito com fertilizantes em todas as áreas, seja aí no fosfato, seja no potássio ou nos agrominerais. Eu trouxe aqui para vocês verem bem rapidamente alguns processos que a gente tem de fosfatos que são normais, do tipo Mosaic, né, Semoc, Iara, mas nós trabalhamos também com fosfato sedimentar, que é o caso da Itafos, e eu trouxe uma fotinha para vocês, esse fosfato aqui, ó, ninguém acreditava nele, que era um fosfato sedimentar, que já tinha sido testado em vários laboratórios do Brasil, e nunca funcionou, porque isso aqui não era um fosfato de cálcio, isso era um fosfato de alumínio, e a gente conseguiu não só flotar, como a gente conseguiu enriquecê-lo, tá, através de 3 etapas de flotação diferentes, e nós conseguimos solubilizá-lo para a planta só aquecendo a 300 graus e não a 900 graus, que é o processo Iurin. Então, esse fosfato fica solúvel para a planta sem o uso de ácido. Tá? Num processo de calcinação, é uma queima a 300 graus apenas. Tá? Isso aqui é um granito, né? E esse granito tem potássio na estrutura dele, a gente conseguiu transformar o resíduo dele, isso é uma empresa no sul do estado de Minas Gerais, PET Poços de Caldas, como agrominerais. Então a gente consegue trabalhar com uma rota completa de agrominerais. Em alguns casos são rotas simples, né, rotas bem tranquilas, mas a gente consegue também complicar um pouquinho, que foi o caso, por exemplo, da mineração Vale Verde. O que vocês estão vendo aqui é calcopirita, só que essa rocha preta que está servindo de encaixante para calcopirita, ela tem 9% de potássio, numa área em Alagoas, que eles plantam praticamente 99% da área cana-de-açúcar. E eles demandam o que para a cana? Potássio. Tá? Nós conseguimos fazer, então, o rejeito da indústria de cobre virar remineralizador para o próprio vizinho deles, que está do lado, que era uma grande área agricultável com cana-de-açúcar. Só pensando diferente. Tá? Ultimamente, nós estamos pensando diferente, entrando em inteligência artificial, trazendo a inteligência artificial para perto da gente, e o nosso maior parceiro nisso hoje é a Honest, que vai falar agora logo na sequência. Isso aqui é uma foto lá do test center deles na China, e hoje nós já somos test center deles no Brasil. Então, isso aqui são algumas fotos da composição desse equipamento e da construção dele no Brasil. Hoje, esse equipamento está devidamente montado em caráter de comodato com a Semoc, e a gente está utilizando, então, pela primeira vez no mundo, um ore sorter para produção de nióbio. Tá? Nióbio a partir de pirocloro. Isso já é realidade, está instalado em Catalão, nós estamos em teste nesse momento e o resultado foi muito positivo. Por quê? Porque a gente já tinha uma separação inicial, gente, do material grosseiro através do separador magnético. Bom, bonito e barato. É um equipamento fácil de manter, barato, está lá rodando, só que a perda de nióbio era de cerca de 10%. E o que a gente então pensou? Vamos trazer essa perda para zero. Esse ore sorter está entrando com um equipamento de alta tecnologia, mas para ser um scavenger, para ser um material que trabalha com o lixo, com o rejeito de um equipamento extremamente conhecido, que é o separador magnético. Resultado, a gente conseguiu trazer a perda de nióbio para quase zero, tá? Colocando os dois trabalhando junto, pensando diferente, pensando fora da caixa. Mas eu vou deixar para o Dier apresentar um pouco mais sobre os resultados desse projeto. Para terminar, eu queria mostrar para vocês uma outra cooperação que a gente tem, que é com a Espanha. E eu conversei com o rapaz que está ali apresentando do outro lado, que é meu xará André, porque ele estava falando sobre LIBS. Né? A gente está usando o LIBS também. Tá? E é esse projeto aqui. Nós estamos colocando sensores novos dentro do ore sorter.
Tá? Não só mais tramitância de raio-x, que é o que o Diego vai mostrar, mas a gente está colocando o LIBS, que é a quebra superficial da partícula mineral induzida por laser. Tá? Então, gente, quando a gente traz todos esses recursos juntos, todas essas indústrias juntos, a indústria química, física, da computação, da tecnologia da informação, a gente consegue melhorar os resultados dos minérios de vocês. Mas a gente precisa entender primeiro qual que é a dor de vocês, daí a gente precisa caracterizar o minério de vocês e aí testar as novas rotas. E não tenham dúvida, o nosso foco também é sempre no material cada vez mais fino, porque a complexidade do material de vocês exige isso. Tá? Fica aqui novamente então o convite para vocês conhecerem o nosso laboratório e também participarem do congresso que a gente está organizando ano que vem, que é o Congresso Brasileiro de Fosfatos. Ano passado foi a primeira edição, ano que vem a segunda. Também na cidade, na belíssima cidade de Caldas Novas, mas fica o convite para todos vocês, então está aqui, né, um pouquinho para vocês participarem e visitarem também o nosso laboratório em Catalão. Se tiverem alguma dúvida, eu gostaria muito de responder. Muito obrigado. Como é que é o seu nome? Valdu. Pessoal, o Valduí me mostrou um belo vídeo aqui agora de um quartzo leitoso, maciço, e ele perguntou assim, eu vou brincar, tá? O que dá para fazer com esse aqui? Muita gente faz isso, tá, Valdu? E é bem legal, o pessoal chega lá, às vezes, com uma rocha e fala assim, professor, eu estou com essa pedra aqui, o que dá para fazer com isso? A sugestão é sempre assim, ó, vamos caracterizar, tá? Porque, assim, nós vamos precisar de trabalho de campo para saber, assim, quanto de material desse aí existe, tá? A primeira pergunta é o que eu tenho e quanto que eu tenho. Depois eu pergunto, né, onde que eu posso vender esse material, tá? Então, ó, eu tenho quartzo leitoso, qual pureza? 93%, 97%, joia. O que é a impureza? Qual que é a dificuldade de separar o quartzo leitoso da sua impureza? A gente começa sempre nessa linha de raciocínio, joia? Tem mercado para isso? Com certeza tem. Nem que seja para fazer vidro. Qual vidro? Pode fazer pirex, marinex, blindex, pode fazer, né, vidro de janela, pode fazer vidro automotivo. Gente, vocês têm que pensar uma coisa, hein? Todo vidro do Brasil sai de São Paulo. Já passou da hora da gente ter uma indústria de vidro em Goiânia, em Brasília, Anápolis, mantendo o centro-oeste, o norte e o nordeste, né? Mas o vidro brasileiro, vidro plano de janela, vem de São Paulo. Tá? Minas Gerais não produz vidro, cara, olha que loucura. Tá certo? Mas vamos sempre assim, ó, caracteriza, vê o que tem, depois a gente vai num trabalho de rota, de processamento. Como separar, tá? Aí a gente consegue atender um determinado nicho de mercado. No caso de quartzo, é muito difícil a sua produção ser para uma coisa só, tá? E aí, garoto, beleza? Normalmente a gente produz o quê? Uma pontinha da produção, o mais puro de todos, para produção tecnológica. Depois eu produzo um pouco mais barato, para produções, por exemplo, mais simples, tais como vidro para copo, vidro para janela, depois eu vou ter um vidro para automotivo, e no final vira areia para construção civil mesmo. Mas eu posso fazer uma areia muito pura, que é boa para reboco, eu posso fazer, já viram aqueles argamassa da quartzolite? Olha o nome do negócio, gente, quartzolite. Aquilo é quartzo praticamente puro, mas é um quartzo de alta pureza. Então a gente consegue vender, mas a gente tem que entender o que está na nossa mão, para depois a gente procurar mercado para isso, tá? O laboratório pode ajudar nesse tipo de desenvolvimento. Beleza? Pessoal, eu sei que já estourei meu tempo, nós estamos no stand 97, quem quiser fazer para uma visita e bater mais papo, estamos sempre lá à disposição. Muito obrigado novamente.